Bom, já de antemão, né, já de começo, abrindo o vídeo, eu quero pedir desculpas, mil desculpas pra vocês pela minha aparência ser assim, cara. Eu não sou lá grande definição de beleza, né? Mas, cara, esse vídeo vai ser um pouco diferente, especial aí de 1.000 inscritos, né, mostrando nosso rosto. Não vai ser da grande recepção da galera, né? Afinal, você gosta daquilo que é bonito. Mas, cara, também. Eu queria apresentar um pouco da nossa proposta do canal, né? Que a gente vai seguir, talvez futuramente, mostrando os rostos e com o nosso novo canal também de React, que a gente pretende fazer lives nele também, conversando um pouco com vocês, debatendo, reagindo aos vídeos, debatendo alguns assuntos, não só focado em animes, né? Claro, vai ter o foco em animes, né? Querendo ou não, porque a gente só entende anime, cara. Mas, cara, tamo aí, né? E eu queria falar isso com vocês. Tem algumas perguntas, né, pra gente responder, tanto de quem é a gente. Eu sou o Eric, e o Fernando acho que não gravou a parte dele, mas quando ele gravar eu vou editar, se ele gravar, né, aquele vagabundo. Provavelmente eu vou soltar esse vídeo sozinho. Mas, cara, não é brincadeira, mas talvez eu solte esse vídeo sozinho mesmo, depois ele solta o dele. Mas é isso, cara, eu sou o Eric, eu gosto muito de anime, de mangá, eu consumo essa cultura japonesa há muito tempo, cara. Muito tempo, não muito tempo, né? Eu tenho 24 anos. Pra muitas pessoas é novo e pra muitas é velho, né? Depende da sua percepção de tempo aí, né? Enquanto você tá vivo. Mas é isso, cara. Eu curto muito essa cultura japonesa. Eu gosto muito da Ada, tanto é que eu considero a minha artista favorita aí, puxando o saco já, né? Começando puxando o saco no vídeo, é isso mesmo. Ó, eu puxo o saco da Ada e do Bleach. E de Hoseki no Kuni. Essas três aqui pra mim, você não pode nem falar mal, senão não vai ficar na porrada, hein? Brincadeira, né? Mas é isso, cara. Inclusive, acabei de voltar do show da Ado, né? Pô, acabei de voltar de São Paulo. Rolezão, nossa senhora. Que show maravilhoso. Pra quem foi, não sei se alguém que acompanha nós foi, cara. Foi bacana, hein? Chorei, eu gritei, eu pulei, eu fiquei sem voz. Porra, cara, a Ada é foda. Ela começou a fazer aquele podcast lá, falando um pouco dela. Depois mudou pra stand-up dela, começou a brincar. E, cara, foi legal. Teve alguns problemas, né? Eu acredito que seja pela própria. Como que eu posso falar? Quem produziu o evento, né? Não a Crunchyroll, é a Unimed, né? Que é o local do evento. Teve alguns problemas sim. Foi um atraso, né? E eu comprei a pista ainda, cara. Eu não consegui comprar o Ribana, nem o Mezanino ou alguma coisa lá VIP. Porque, porra, eu fiquei esperando gente, daí ninguém confirmava nada. Eu falei, vou sozinho. E foi isso. Mas foi bacana, foi um show muito legal. Eu vou levar esse show aí pra vida, cara. Primeiro show dela no Brasil, né? Esse vídeo não é sobre Ado, né? Então, cara. Mas eu queria falar um pouco isso com vocês. É sobre a Ado também, porque eu tô me apresentando, né? Eu tô falando do que eu gosto. Além da Ado, né? Eu gosto de Bleach. Vocês sabem aí que eu puxo um saco de Bleach. Eu passo o pano mesmo pra Bleach. Hoseki no Kuni, né? Que tá ali também no canto. E, cara, são obras aí maravilhosas e que... vai ser um assunto recorrente no canal, né? Eu sempre vou abordar esses assuntos, porque é o que eu mais conheço, é o que eu mais tô inserido, né? Não que eu seja o autoconhecedor de Bleach ou o maníaco de Hoseki no Kuni, né? Mas eu conheço algumas coisas, eu reli várias vezes e já vi muitas coisas sobre. Estudei sobre também e gosto muito. Mas é isso. E a gente vai tentar fazer umas lives aí pra conversar com vocês, jogar uns games, não sei se vocês curtem, né? E, cara... eu não tô muito acostumado com câmera, né? Então, minha baixa autoestima vai ficar fazendo eu não olhar pra câmera todo o tempo, né? Mas é isso. E sobre alguns youtubers que eu acompanho muito o canal do Narrador, né? Que é o cara que eu gosto pra caramba. Mas digamos que talvez meu youtuber favorito seja o Bakugaijin. Talvez que tenha me inspirado, não sei. Mas ele é um cara que eu acho muito legal. Ele fala várias coisas que eu penso ali, né? O que eu mais gosto de fazer na vida é pensar. Eu sou um pensador, digamos assim, né? Não que seja totalmente um filósofo, mas eu sou um cara que tá todo momento pensando na vida, refletindo sobre assuntos cotidianos e essas coisas. Tanto é que eu gosto de anime por causa desses momentos, né? Porque tem muitos animes que trazem esse sentimento do cotidiano, dessa reflexão da vida, do que a gente é, do que a gente veio fazer, do que a gente estamos fazendo, né? E eu gosto de animes por causa disso. São obras que me atraem, são obras que me fazem pensar, são obras que eu posso tirar alguma coisa. Não que outras obras não façam isso, inclusive eu leio alguns livros de filosofia para entender melhor alguns conceitos, né?
Mas, cara, é isso. Esse sou eu, um cara totalmente chato, né? Infelizmente. E pode falar que eu sou chato. Muitas pessoas já falaram na minha cara que eu sou chato e tudo bem, cada um tem sua opinião sobre alguém. Eu sou meio chato mesmo. Eu às vezes nem eu me aguento de tanta merda que eu penso. A vida do pensador, né? Você pensa sobre tudo. Mas é isso, cara. Esse sou eu e a nova proposta do canal vai ser essa. Mostrando o rosto, reagindo a certas coisas, conversando com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários que a gente vai... Eu tento pelo menos responder todos os comentários, né? Os recentes, alguns antigos ficam de fora porque às vezes não sei o que aconteceu, não deixa notificação dos vídeos, né? Mas eu tento responder todos os vídeos, levo na brincadeira. Você pode xingar, falar mal, falar que eu sou uma merda, falar que o meu canal é uma bosta, mas tá bom, cara. Pode falar isso, fica à vontade, cada um tem sua opinião sobre certas coisas, né? Inclusive pra mim, eu já falei, né? Às vezes a qualidade decai mesmo, às vezes tá uma merda, nem eu aguento assistir e falo, porra, maçante, cara. Mas é a forma que eu consigo me expressar, né? Já que eu tenho alguns probleminhas, né? De tentar expressar o que eu tô sentindo, que eu tô tentando falar, né? Minha mente é um pouco... Eu não diria que a minha mente é avançada, mas minha fala é um pouco atrasada comparada à minha mente, né? Mas eu não consigo acompanhar minha mente, infelizmente. Eu acho que é um problema de TDAH, inclusive. E eu tô me autodiagnosticando aqui. Mas é isso, cara. Eu sou um cara que... Eu sou bastante criativo em certas coisas. Quando dá o pico de... Inclusive eu escrevo o roteiro assim, né? Quando dá os picos de... Esses picos de criatividade, eu aproveito pra escrever os roteiros sobre algumas coisas. E, cara, e detalhe, eu só escrevo as coisas que eu lembro, infelizmente. Eu não releio algumas coisas. Mas é um defeito que eu quero mudar, sim, mas o tempo às vezes não bate, sabe? Trabalho, chego em casa cansado, já tem que preparar alguma coisa pra trabalhar, estudar. Eu tô estudando japonês porque eu quero me aprofundar mais nas obras, eu quero entender mais, né? Porque eu acho que perde um pouco da essência quando eles traduzem a obra pra cá, né? Eu não tô falando que os trabalhos dos tradutores são ruins, né? Mas eu acho que não tem como você traduzir uma obra 100%, né? Você perde algumas características culturais, né? Então eu quero aprender japonês pra isso mesmo. Eu manjo um pouquinho já, eu entendo algumas coisas. Aquele famoso, eu entendo o Ohayou gozaimasu. Mas, cara, eu entendo algumas coisas assim. Inclusive tem muito japonês em São Paulo, né? Nossa, eu nunca... Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, cheio de japonês lá. Eu falei, caraca, mano, que foda. Eu fui na Liberdade lá, comi uns bagulho muito louco. E é bacana, cara. Eu fiquei com medo de ser esfaqueado na rua todo momento, né? Eu andava com cara de bravo. Minha cara já é uma bosta. Eu com cara de bravo deve ser pior ainda. Mas ninguém me abordou, ninguém falou comigo. Eu fiquei até... É quase igual na cidade que eu moro, né? Eu acho que muita gente não fala... Não sei se muita gente tem medo de falar comigo, ou eu tenho cara de bosta mesmo, ou eu sou uma pessoa totalmente antipática. Mas eu realmente tenho esse problema de timidez, né? Excessiva. Eu consigo falar aqui com vocês, mas, porra, não tem ninguém aqui no meu quarto, né? A não ser eu. É um pouco melodramático, né? É um pouco melancólico. Mas eu gosto desse sentimento melancólico. E eu tenho esses problemas, né, de timidez, de autoestima, que eu sei que eu tenho que tratar. Inclusive eu vou procurar uma hora pra tratar, porque esse assunto é sério, cara. Se você tem alguma coisa disso, procure ajuda. Não que seja um vídeo... não leve minha opinião a sério, eu não tenho nenhum embasamento em nada, cara. Mas é sério, se você tem algum problema, procure a solução, né? Já dito. Corte pela raiz. Mas, cara... Inclusive foi até um sacrifício pra mim no show, já que tinha muita gente, né? Eu fiquei meio em choque com aquele tanto de gente. E eu sozinho lá falei, puta merda, eu vou ter um ataque de ansiedade que eu vou morrer do coração, cara. Mas eu consegui me dar uma segurada ali. Teve uma hora que eu perdi o ar, fiquei totalmente sem fôlego ali com aquele tanto de pessoa, mas deu um jeitinho ali. Teve uma hora ali que eu nem consegui pensar em nada, só tava eu olhando lá pra ela, falando, cara, essa mulher é foda, mano. E é isso, cara. Foi bacana, foi um show bacana. Talvez tenha tirado meu trauma de pessoas. Talvez tenha, ou talvez não, tenha piorado com aquele monte de gente. Mas é isso, cara. Foi um show bacana. E esse sou eu, cara. Eu sou um cara totalmente nerd. Eu não diria nerd, mas o otaku. O famoso otaku nojento. E espero que vocês gostem dessa nova fase do canal, né?
desses momentos que a gente vai ter. Eu garanto que vai ser muita merda falada, porque eu não consigo controlar quando sai, né? Então é isso, cara. Queria mais falar isso com vocês, me apresentar, falar um pouco sobre mim, sobre as coisas que eu gosto, né? Bom, agora respondendo a uma pergunta aqui, né, que fizeram do Slader, o Slader, que inclusive um salve pra ele, não sei se falei o nome dele certo, minha dicção é uma merda. Mas, cara, ele falou pra falar sobre os envolvidos da página, sou eu e o Fernando, né, como eu já disse algumas vezes. E basicamente eu edito, eu gravo, eu faço roteiro e é isso. O Fernando de vez em quando grava uns vídeos, mas ele tá ocupado, então a maioria é eu. Não é um problema. Não sei se vocês estão pensando que é um problema, né? Mas não é um problema. O nosso objetivo junto é crescer o canal, cara. A gente quer construir uma comunidade bacana de anime. A gente tem essa proposta aí, né? De falar sobre as coisas otakus. Porque eu acho que é a única coisa que dá pra gente aprofundar na vida. Porque é a única coisa que a gente conhece. Mas, cara, é isso. Esse é o nosso objetivo. A gente pretende alcançar um público grande aí de otaku aí. Espero que a gente alcance, né? Não que talvez possa se tornar um dia, né, um ponto de referência otaku, não sei. Mas a gente quer crescer, a gente quer expandir novos horizontes, tanto é que a gente pegou esse canal criou esse canal de react aí, né, pra gente ver os assuntos do momento, reagir a alguns animes, algumas coisas, fazer uma live, curtindo o momento, falando sobre alguma coisa. Comentando principalmente sobre animes da temporada, né, que a gente gravou um vídeo, mas, porra, deu mais de 6 horas porque a gente comentou muito. Então a gente nem postou, porque quem que vai assistir 6 horas de conteúdo maçante dos 2 caras falando merda? E é isso. Ele comentou aqui, né? Se a gente pretende alcançar um público maior com esse canal a ponto de viver disso, é o que a gente tá tentando, cara. A gente não quer trabalhar, é isso. Não, não que a gente não quer trabalhar, né? Mas a gente quer viver de YouTube, fazer conteúdo, trazer esses conteúdos pra vocês, comentar sobre os assuntos, enfim, trocar ideia, né? Porque o que eu mais gosto de fazer é pensar. E o que o pensador gosta, que seja escutado, né? O que ele tem pra dizer, o que ele tem pensado. E eu já perdi vários pensamentos, então não quero perder essa oportunidade, né? De trazer essa reflexão da vida, não que isso tem a ver com anime, né? Se bem que tem, né? Você pega alguns Slice Lives ali que trazem essa reflexão do dia a dia. Inclusive é o que eu gosto do Bakaiji, né? Que ele traz muito esses assuntos. Inclusive ele tá vindo pro Brasil, não sei se veio já, né? Pô, deu um vazio existencial, né, mano? Quando ele falou que... já tô mudando de assunto de novo, TDAH. Mas, cara, deu um vazio lá, né? Quando ele declarou que ele ia voltar pro Brasil, né? Mas também, né? A gente não tá acompanhando pelo Japão, a gente tá acompanhando por ele. Mas é isso, a gente pretende viver assim do canal futuramente, né? Quando der rendimento, porque a gente não tem nenhum rendimento, a gente só tem estresse. Estresse pós-trabalho. Burnout. Não, mentira, não, né? Mas com o trabalho nosso real, a gente tem um pouco de estresse, muito estresse, na verdade, né? E é isso, a gente pretende viver, sair do emprego, começar a conversar com vocês mais, fazer lives e viver disso, cara. Trazer os eventos, a gente quer fazer bastante coisa. E a gente também quer, talvez, trazer um empreendedorismo nesse meio otaku, né? Trazer algumas coisas aí futuramente, quando a gente tiver um bom dinheiro guardado. Mas é isso, cara. A gente tá focando em crescer aí, trazendo novas coisas, melhorando os equipamentos, né? Eu tô usando um celular pra gravar, mas, cara, futuramente pode ser uma câmera, né? O que impede? E é isso, cara. Eu acho que não tenho muita mais coisa a falar. Se eu tenho, talvez eu esqueci e nunca mais vai vir na cabeça, né? Falei um pouco sobre o show, sobre em São Paulo, sobre a proposta do canal, sobre o que eu quero, sobre mim, talvez eu falei. Conhecendo o canal, você vai conhecer mais sobre mim. Só não considere os vídeos que eu faço meio suspeito de Overflow e de anime suspeito, né? Porque é só pra repercutir mesmo. Mas é isso, cara. Essa daqui é a minha coleção nerd, né? Aqui, ó. Tem o Ichigo que eu comprei na Liberdade. Tem uns bagulho aqui. Roseki no Kuni, Ado. Bleach aqui. Tem um bagulho de Berserk ali em cima. Fate aqui. Sense Life. Boa Noite Pum Pum. Só obras de boa família, né? Fazer o quê? Ou tá com média aí, né? Mas eu gosto de
Eu gosto de praticamente todos os animes que trazem. Eu não sou nenhum chato pra falar que anime ruim é isso, anime tem que ter luta, anime tem que ter isso, anime tem que ter aquilo. Não, eu pego o anime, curto o momento, tiro o que tiver pra tirar, o que ele tem pra oferecer de tirar, né? Vou atrás se ele tiver mais coisas, como o Bleach, que... Porra, Bleach eu já falei muitas vezes aqui, né? Mas Bleach foi uma das minhas salvações aí na vida, né? Eu não tinha muita perspectiva de um futuro, né? Colocando nessas palavras, né? Mas, cara, Bleach aí me manteve em pé, os animes me manteram em pé, né? Bleach me introduziu nos animes, aí dos animes eu consegui me reerguer, me estabelecer psicologicamente? Não, mas, cara, me causou uma segurança ali, um método que eu consigo pensar sem ser julgado, talvez, sem ser taxado como idiota ou ser mandado para o psicólogo, né? Mas, cara, é isso. Acho que eu já comentei tudo que eu tinha pra comentar. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu sei que eu sou um cara meio chato, tá, galera? Mas, cara, não sei se vocês podem rir comigo. Eu tento fazer, né? E, bom, é isso mesmo. Acho que é só. Não tem nada mais pra falar. Esse sou eu, um cara que só sabe falar merda e acha que é alguma coisa, talvez. Não sei. É isso. Inclusive, eu esqueci de comentar, né? Mas o canal do Narrativano foi alguém que eu tive muito preconceito no começo, porque eu vi o vídeo dele de Bleach falando mal. Eu não sei, eu não lembro se ele tava falando mal, mas eu sei que eu nunca acompanhei youtubers de anime, essas coisas assim, né? Daí, o primeiro vídeo que eu entrei na internet, já conhecendo Bleach, né? Eu falei, porra, essa obra é muito boa, mano. Vamos ver o que os caras estão falando. Se tem alguma coisa sobre, se tem alguma notícia. Daí eu vi o canal do Narrativano lá falando alguma coisa. Daí eu falei, mano, esse cara falou algumas coisas aí que eu não gostei. Aí eu saí e nunca mais entrei no YouTube. E eu fiquei com preconceito do canal dele. Aí depois ele voltou aí desmentindo as falácias, né? Cubólogo aí. Inclusive, cadê meu distintivo de cumbólogo, cara? Eu quero também porra, mais de 15 anos de Bleach. Brincadeira, mas é isso, cara. É minha obra favorita. Bleach é minha obra favorita. Minha artista talvez seja Ado, não sei. Talvez sim, internacional. Nacional eu gosto muito do Toquinho, né? O que tem a ver, cara? O que tem a ver? Olha isso, mano. Só pra render os minutos lá, 7 minutos gravado. Mas, cara, é isso. É isso, cara. Minha artista favorita é Ado. Eu gosto muito das músicas dela. Inclusive, falando um pouco da Ado aqui, né? Só pra render mais pro vídeo. Cara, ela é uma artista que eu acho muito foda. Tipo, eu tenho muito apego nela, porque eu não tenho pelos outros artistas, né? Eu não sou tão fanático assim por artistas. Eu não busco nada sobre. Eu não gosto muito de músicas internacionais, mas as japonesas geralmente eu gosto, porque o taco é nojento, né? E é isso, cara. Ela é uma artista que eu acho muito bacana. Ela consegue trazer um sentimento, digamos, que eu tenho reprimido. Ela consegue expurgar pra fora nas músicas, né? Que muitas músicas são meio que desabafos, pelo menos que eu sinto, né, ouvindo. São desabafos, são talvez ela conversando com o pessoal, ela passando a mensagem, falando um pouco dela, transmitindo o que ela tá sentindo. E a gente sente quando ouve, né, isso do artista, quando o artista é bom e se dedica a esse ponto, né? A gente pega essas referências. Não que eu seja um cara altamente estudado na música, né? Mas eu considero isso e é o que eu acredito. Cada um tem sua filosofia de vida e de percepção sobre a vida e sobre as coisas, né? Causalidades. E é isso a minha percepção, é isso que eu entendo ouvindo as músicas dela, que eu gosto, né? Ela é uma pessoa que eu não conheço, né? Obviamente que não. Mas, cara, eu digo a personalidade Ado, né? Eu não sou aqueles fanáticos que vai atrás, fica estudando a artista. É mais do que eu consigo tirar da música dela, eu consigo ouvir da música dela, eu consigo entender da música dela, eu consigo sentir da música dela. E são isso que me faz gostar de um artista, de uma música, de uma pessoa, né? E é por isso que eu gosto muito dela, eu gosto das músicas dela, do que ela traz, né? E é isso, cara. Inclusive, eu vi muito famoso. Muito famoso não, né? Alguns famosos no show, né? Como o Guto e um maluquinho lá do TikTok que fala que vai vender mangá. Vai falar alguma coisa de mangá. Como é que é mesmo? Ou um mangá misterioso ou alguma coisa assim. Daí ele dá um mangá.
Eu vi esses dois no show, não sei se tinha mais, né? Não acompanho muito YouTubers. Mas tava esses dois aí. E, cara, eu devia ter cobrado o Guto, né? De Bleach. Porra, eu queria explicação. Por que ele odeia Bleach? Por que ele queimou o volume de Bleach? Fiquei indignado, mano. Eu queria, na minha estante, ficar bonitinho aqui, ó. Eu já tenho uns volumes do remix aí. Já tá terminado, eu acho. E, cara, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Já falei dado, de Bleach, de Hoseki no Kuni. Obras que eu gosto aí, livros que eu gosto. Eu gosto mais de livros de filosofia, livros que fazem você pensar um pouco na vida. Eu já falei, né? Cara chato que fica pensando na vida, que tanto pensa na vida e não vive. Mas, cara, acho que a gente só pode pensar na vida. Vida é diferente, né? A vida a vida é bem curta, né? Você só tem uma oportunidade de certas coisas. A gente só tem uma opção na vida, né? A gente não tem outra opção. Ou a opção é essa e não tem como mudar, cara. Você fez você entrou naquela opção, não tem mais como mudar. E é isso, a gente vai ter uma oportunidade pra todas as coisas na nossa vida. E eu dei essa oportunidade de ir no show nado. Se eu não tivesse ido, talvez eu poderia ter feito outras coisas, né? Sacrifiquei coisas pra ir nesse show? Quase sacrifiquei meu emprego, inclusive. Se eu perdesse o emprego, você ia ter que me dar um lado. Mas, cara, é isso. Você tem que viver mesmo, entender um pouco sobre a vida, sobre esses negócios de possibilidades finitas, né? A gente não tem todas as opções do mundo, mesmo que tenha tantas opções, as opções que são dadas são as que nós seguimos, né? E a gente não vai poder fazer tudo, né, na vida, mas o que é possível eu tô fazendo. É por isso que eu quero crescer esse canal, né? Já tá criado. Crescer esse canal, seguir as metas, bater as metas. E quando chegar nas metas, duplicar elas, né? Mas é isso. Acho que foi isso. Eu já respondi muita coisa. Já talvez tenha tirado algumas dúvidas suas sobre o canal, sobre o que a gente quer seguir. Esse novo método que a gente vai filmar nossas caras aí, pra infelicidade de vocês, né? Pô, eu já sou desprovido de beleza, de inteligência, mas tá aí, sei falar alguma coisa. E o Fernando é japonês, né? O cara nasceu privilegiadinho nesse mundo otaku. Só eu. Mas é isso, cara. Acho que não tem mais nada pra falar. Vamos gravar mais algumas coisas. Tem alguns reacts aí pra gravar, principalmente de alguns pedidos lá do canal, que não tive tanto tempo, né? Porque eu tava me preparando pro show, fiquei uns dias lá em São Paulo. Já falei, né, que eu fiquei com medo de ser esfaqueado, roubado na rua, sendo sequestrado, mas não fui, né? Talvez São Paulo não seja tão perigoso quanto eu pensei. Ou talvez eu tenha dado sorte, né? Se bem que eu pensei, nossa, eu tenho uma vida muito azarada, com certeza eu vou ser feito de exemplo pela vida, vai acontecer alguma coisa comigo. Eu falei, nossa, eu sou um cara muito pessimista. Pra mim pensar em ir no negócio, eu tenho que pensar um monte de vezes em tudo, a possibilidade, que tudo que pode acontecer, eu tenho que pensar e remediar a situação, falar, não, se eu for nesse show, vai ter isso, tem possibilidade, né. E sempre dá merda, cara. Sempre dá merda. Mas dessa vez não deu. Se bem que deu algumas coisinhas, deu um belzinho lá, né. Depois do show lá, mais de sei lá quantas pessoas pedindo Uber, é óbvio que eu não ia achar Uber, né. Aí eu tive que sair de lá, andar pra São Paulo, até achar um local lá pra pegar um Uber. Inclusive, eu pedi um Uber, daí falou, porra, cara, você quer chamar o Uber onde tá cheio de pessoa pedindo Uber? Boa sorte. Eu falei, beleza, cara, obrigado, eu acho. Mas eu consegui pegar depois de um tempo, voltei pro hotel, que eu demorei anos pra pagar aquela porra. Mas é isso, valeu a pena, cara. A Ado é uma artista muito foda e espero que ela volte mais vezes pro Brasil. Ela é alguém muito bacana, cara. Inclusive, Ado, se vir em Brasil, eu te mostro aqui Campo Jordão. Mas é isso, cara. Foi um show bacana. Virou assunto do show do nada de novo. Mas é isso, sou eu. Esse sou eu, um cara aleatório que vai falando coisas aleatórias e perde no que tá falando, se perde e toda hora tem que voltar no assunto. Baixa autoestima, sofreu bullying quando na infância. Quem não sofreu, né? Nós estamos no Brasil, cara. Apanhar na infância era normal. E eu acho que é isso. Bom,
Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Comentem aí a sua opinião sobre o que eu falei, né? Se eu que falei alguma coisa fora esses assuntos banais. Mas, cara, é isso. Deixa o like aí pra nos ajudar. Essa nova proposta vai ser assim. Vai ser meio trabalhoso pra me editar esse vídeo, né? Porque, pô, mais de 10 GB de celular vai ser foda. Mas tá aí. Vou dar tudo de mim, fazer esse canal crescer. É isso. Bom, fiquem bem e até um próximo vídeo.